Muito bem, quando a gente falou sobre reforma, né, nós falamos sobre foram colocados vários remendos. O nome e sentido dado à reforma é exatamente isso, são condicionais para a visão do historiador. Aí nós vemos a reforma católica, historiador católico. Qual que era a visão do historiador católico romano? Entende-se apenas como uma revolta dos protestantes contra a Igreja Universal. Catolicismo significa universal, católico significa universal. Ok? Então, quando essa igreja, aí os protestantes começaram a ir contra a Igreja Universal. Qual que é o posicionamento de um historiador sobre reforma? Pondera-se que de reforma que faz uma vida religiosa por volta de padrões do Novo Testamento. Então, iriam criar agora uma nova maneira de viver, uma nova conduta, né? Aí o historiador secular sobre reforma interpreta como um movimento de revolucionário. Não se considera a reforma somente a partir de uma perspectiva política ou da administração eclesiástica. Ela pode ser tida como uma revolta contra a autoridade da Igreja Romana ou seu chefe, o Papa. Então essa reforma veio trazendo isso. Não, vocês revoltaram contra a autoridade romana. Então eles colocaram o nome de protestantismo, ok? Seguindo um pouquinho mais avante, nós vemos o seguinte, olha, nós encontramos agora essa parte da reforma, né? Havia uma situação que precisava ser considerada, alguma coisa está acontecendo, há uma insatisfação sendo manifestada, né? Diz assim, olha, no sentido da reforma, teve o caráter revolucionário, não se está dizendo necessariamente que a verdadeira igreja se restringe a Roma. A verdadeira igreja se restringe, geralmente, anota aí, viu? Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não existe nome denominacional para a verdadeira igreja. Qual que é a verdadeira igreja? É aquela que é de Cristo. Qual que é a verdadeira igreja? É essa aqui, ó. Eu separei aqui na Bíblia judaica, esse texto de Mateus 16, 18, diz assim, olha, quando Pedro é indagado ali quem é o Cristo, né, ele relata quem é o Cristo, aí Jesus responde para ele lá no versículo 18 de Mateus 16. E eu também lhe digo que isto, você é Kefa, né, que significa pedra, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, sobre esta pedra, não Pedro, né, edificarei a minha comunidade, a minha igreja, e as portas do Sheol não poderão a vencer, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando a gente passa a observar essa parte de Mateus 16, a gente vê que igreja hoje, eu estou na igreja certa, estou na igreja errada, não. Se você estiver dentro da palavra e a sua igreja está pregando a palavra, e o seu pastor prega conforme a palavra, confrontando o pecado pela palavra, você está na igreja certa. Agora, se você está numa igreja que o pastor pega prosperidade, pega revelação nova, cura divina, e vem com toda a pompa, cuidado e sai dela. É um conselho que eu te dou. Procure uma igreja que pregue a palavra. Se ele deturpar a palavra, você estudando a palavra vai confrontá-lo pela palavra. Não se pode nada pela verdade a não ser... Não se pode nada contra a verdade a não ser pela verdade, né? No catolicismo romano, porém, a renovação veio mais tarde. Renovação, ela começou a situação de precisa mexer alguma coisa. É aquela questão seguinte, olha, você tem um ponto de uma certa empresa, então você precisa mexer nessa empresa. O que eu tenho que fazer alguns pontos, a empresa está apertada, então tem que enxugar despesas, tem que ver os cargos que não são necessários. Isso aconteceu na política, cargo comissionado, então muitos governadores eliminaram muitos cargos comissionados aí que estavam só parasitas, sanguessuga, né? Então o que acontece aqui? Ela precisava mexer alguma coisa, porque estava em decadência total. Aquilo que estava no catolicismo estava em decadência total. Santo para tudo quanto é lado, confusão, imagem, escultura, idolatria e ídolo. Estava lotado, cheio. Tá? Aí vem o seguinte, porque a reforma procurava voltar à pureza nacional do cristianismo no Novo Testamento, por quê? Porque se continuou a usar o termo para descrever um momento religioso em 1517, 1545, que veio exatamente tentando voltar para Atos 42, 47, doutrina dos apóstolos, ter tudo em comum, repartiam um pão, comiam juntos com singeleza de coração, iam todos os dias no templo, oravam em casa. É uma igreja que ela tinha um afeto de comunidade, comunitário bíblico. E isso havia perdido. A igreja perdeu isso, tá? Perdeu, e na hora que... É aquela questão, o diabo usa cunha, né? Quem sabe o que é cunha? Uma madeira assim, ou ferro, que bate
quina da rocha e vai batendo pouquinho, de repente ela abre. E hoje nós estamos vendo isso, um monte de heresias, um monte de gente com culto especial de quarta-feira que só tem revelação, cura divina, e cai gente, levanta gente, urra gente, grita gente, o outro passa a sombra e todo mundo briga, e todo mundo entra, e o outro tem uma fogueira, outro não sei o quê, o outro tem a chave, tem um tijolo, e vai fazendo essa miscelana toda aí no meio do evangelho, que é a pessoa que está procurando a salvação em Cristo, fica perdido. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Ok? E nós vemos isso acontecer aqui nessa época, né, em 1545, 517 e 545, precisa voltar, tem que acontecer alguma coisa. É a carta de Apocalipse, né, a igreja de Éfeso, eu aconselho que volte ao primeiro amor, a igreja precisava disso. Tá? A igreja precisava disso, voltar, reavivar. Eu falo de igreja, mas eu não falo de denominação não, tá? Eu não estou falando de denominação, parte denominacional não, eu estou falando de gente, de pessoas. Você está buscando a Deus, um avivamento para a sua vida? Sim, você é igreja, você é morada de Deus, templo do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, temos tudo em comum e adoramos a Deus. Essa é a função. Então, isso que a gente precisa entender. Tem gente que acha que igreja está salva só quando está dentro de 4 paredes gritando aleluia. Esse aleluia dele não passa nem do teto. Tá? Aí havia o quê? Havia muita coisa para ser feita, né? Que precisava ser mexida, e ela precisava ser, podemos dizer assim, ela precisava ser reintegrada novamente à palavra. A igreja esqueceu da palavra. A igreja apostólica se perdeu em Constantino, e a igreja romana tomou conta, ela ficou por cima e a Bíblia por baixo. Ou seja, a igreja foi criada, e a Bíblia foi criada por causa da igreja. Então, ela inverteu os papéis. Tá? Inverteu os papéis e trouxe essa confusão toda aí, tá bom? Aí nós começamos a dizer o seguinte, início da reforma. E agora? Precisava de uma reforma, né? Seria a reforma que estava na mente de Deus? Será que realmente precisava dessa reforma? Essa reforma precisava, mas essa reforma foi dentro dos padrões de Deus? Qual que são a interpretação da reforma? Calvinista? Arminianista? Luterana? De Agostinho? Como é que fica essa reforma aí? A reforma começou em João Hus, e João Hus ele vem agora Lutero, revolta contra as indulgências, coloca suas 95 teses na porta da igreja, lá na Alemanha, criva ali assim, se diverge contra a igreja católica, é excluído, é excomungado, ele rasga aquilo ali, aí vem Calvino e diz assim, não, a salvação é pela soberania de Deus. Aí Lutero vem e diz, não, a salvação é Efésios capítulo 2. E aí a reforma começou bem, um gritando que a salvação é pela soberania de Deus, o outro gritando que a salvação é por Efésios capítulo 2. E agora, que reforma? É isso que eu falo com vocês. E tem gente colocando assim, 5 solas, né? 5 solas, vamos falar sobre isso também, tá bom? Aí vem o seguinte, nós encontramos a reforma calvinista em Genebra, tá? Milhões que aceitaram a fé reforma fundamental de Calvino, doutrinária, testemunho importante, sistema teológico formulado por João Calvino, não foi formulado pela Bíblia, ele lia muito, João Calvino era um homem cultíssimo, João Calvino ele tinha uma cultura assim de brilhar os olhos, tá? Tanto é que Armínio diz assim, olha, João, num dos livros, João Calvino é impressionante o seu conhecimento bíblico, mas ele ouve o conhecimento bíblico, ele trouxe ali pelo seu conhecimento 1509 a 1564, diz o seguinte, não, nós precisamos reformular a reforma calvinista, e é por aí que eu quero falar com vocês, tá? A designado realmente pelo retorno calvinismo, tá? Pelo termo, o termo fé, reforma, implica-se no sistema teologia desenvolvido a partir do sistema calvino. Então não houve uma reforma bíblica, houve uma reforma calvinista. É hora da gente pensar. Tem muitas autoridades que vão ouvir esse vídeo, vão ver esse vídeo meu, e são pessoas, quem sou eu para chegar perto deles, em matéria de conhecimento? Mas por que não prega a verdade? Por que prega a tulipa? Qual o motivo? Pega uns versículos isolados, agride os outros em palavras? Eu já vi muito isso. Tem um ícone aí do calvinismo aí no Brasil que ele não explica, ele agride. Ele impõe. Aí vai fazendo essas coisas aí, a gente vai ficando preocupado, né? Aí é o seguinte, olha, o termo reforma vem aplicado no sistema de teologia desenvolvido por Calvino, que é o presbiterianismo.
o presbiterianismo, que Calvino desenvolveu, e mais tarde também Agostinho deu o seu pitaco no presbiterianismo. Vou falar sobre isso, tá? Aí a palavra usada para exprimir a forma de organização eclesiástica concedida por Calvino é que fez de Genebra o centro de execução das ideias. Então, Calvino foi para lá, criou, e ele ficou em Genebra e criou ali o calvinismo, o presbiterianismo. Calvino pode ser apontado como o líder da segunda geração de reformadores. Agora, eu fico aqui pensando com os meus botões, reforma, tudo bem, qual reforma que precisa? Bíblica. Então por que eu fui à reforma presbiteriana, à reforma calvinista? Por que houve a reforma? Não, eu quero uma reforma bíblica, escrita, texto no contexto. Não vem com a reforma de a soberania no aspecto de salvação, esse para o inferno, esse para o céu, sendo baseado em Atos capítulo 9, que Paulo não teve escolha, mas esqueceu de 1 Coríntios capítulo 27, capítulo 9, versículo 27. Depois fica aí nessa, sabe? E gente que conhece, eu fico impressionado de ver isso, pessoas que conhecem a palavra. Você que está vendo esse vídeo, confira na palavra que eu estou te dizendo. Confira o que Paulo escreveu. Uma coisa eu faço, olha, a hora que ele diz assim, não que já tenha alcançado. Quem que escreveu? Paulo. Uma coisa que já tenho feito, alcançado. Eu prossigo para o alvo, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu vou porque eu tento chegar lá. Não que já tenha alcançado. Aí vem com texto, aí vem de João, saiu de nós, mas era de nós. Aí, é uns negócios que fica assim meio complicado na sua explicação, tá bom? Aí vem o seguinte, fez em Genebra essa parte, a reforma com base nas teses de interpretação de Calvino. Então vou fazer uma reforma com base na interpretação de Calvino, tá certo? E dentro disso aí ele implantou até a teoria dele, calvinista, no aspecto de, olha, perguntar, pastor Davi, o senhor é calvinista? Não. O senhor é arminianista? Também não. Luterano? Também não. Wesleyano? Também não. O que você é? Eu gosto de Bíblia. Então vamos ler o texto dentro do seu contexto. Eu não sou denominacional, eu gosto de Bíblia. Se você me convencer à luz da Bíblia, sem o pitaco de teorias e teses, eu aceito você de boa, sem problema nenhum. Não quero discussão com ninguém, eu quero aprender. Estamos aprendendo juntos, tá bom? E essa reforma foi baseada dentro disso aí, tá? No próximo vídeo eu volto com Lutero e Calvino, as divergências de Lutero e Calvino.